Olá, queridos alunos, estamos começando mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a Teacher Thaís e o tema da aula de hoje é Simple Present, que a tradução seria presente simples, tá? Então nós vamos aprender a usar esse tempo verbal, né, que seria o tempo presente, na língua inglesa. Então vocês vão ver que não que é assim, ele é bem simples, né? É até mais simples do que na língua portuguesa. Ele vai ter algumas especificações, né? Coisa assim, coisa pouca, mas vocês vão ver que é mais fácil que a língua portuguesa. As habilidades são identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais. Então a gente vai ver onde nós usamos o simple present. Bom, então só lembrando aí, então a tradução de simple present é presente simples, seria o que está acontecendo no momento, né? Por isso que eu coloquei aí que é o presente contemporâneo. Então, assim, não é uma coisa que está acontecendo agora, nesse exato minuto, seria algo que você tem o hábito de fazer, né? Então, tudo aquilo que é um hábito na sua vida, que é um fato que você está sempre fazendo, a gente fala que é o presente, tá? Então, que nem um fato da minha vida, I eat. Então, então eu como uma maçã, I eat an apple, né? I work at Magalhães School. Eu trabalho na escola Magalhães. Então, são fatos, né? Uma coisa que já é certa, uma rotina, um hábito, né? Fatos da minha vida, né? Então, só reiterando, não é o que está acontecendo agora, tá? Bom, então eu coloquei aí só pra gente ter uma ideia, né? Coloquei em português e em inglês. Então eu trabalho, I work. Então quando eu saio pra caminhar, né? Então eu posso falar eu ando, I walk. Aí eu posso até complementar, I walk to the park. Eu tomo banho, I take a shower. Eu cozinho, I cook. Eu namoro, I date. Então são todos fatos da vida, né? Da sua vida. Então, aqui só para salientar, não é o que está acontecendo agora, é um fato, uma verdade da minha vida. Então, aí eu coloquei, né, algumas frases em inglês para vocês perceberem como que fica, né, o simple present na língua inglesa. Então, olha lá, I work a lot, eu trabalho muito, tá? Então, quando você quer falar inglês, nossa, eu trabalho muito, toda semana, então você pode usar essa frase. Tá bom? Então, I study every week. Eu estudo toda semana. I sometimes go to a dentist. Então, uma coisa que você às vezes faz também é considerado tempo presente. Então, eu às vezes vou ao dentista, tá? Então, aí eu deixei em negrito os verbos, né? Usados aí para falar de presente, né? Então, vocês estão vendo que são frases que nós usamos bastante no dia a dia, né? Para falar do que está de coisas que eu faço, né, no dia a dia, que eu tenho uma rotina. Bom, então vamos à atividade do mundo do trabalho, material Mundo do Trabalho, volume 2, tá? Então, alguns alunos já foram buscar na escola, né, a versão impressa. Então, quem não tem como ir, né, até a escola pegar essa versão, pode pedir para mim que eu passo depois. Eu mando, né, a apostila online no Magadrive do aluno tem também, então quem não conseguir achar no Magadrive é só pedir para mim que eu vou estar mandando para vocês, ok? Bom, então na verdade a atividade que vocês vão fazer vai começar na página 13, tá? Que é esse Time for Grammar. Então, time for grammar, então é uma hora para gramática, né? Então, a gente trabalhou, na aula passada de inglês, a gente trabalhou com cinema, né? Nós falamos da sétima arte, né? Das 7 artes e que o cinema é considerado a sétima arte, né? Bom, então aqui, ó, a apostila vai trazer para vocês, então, aí é só uma explicação, página 13, né? Então, se eu não me engano, a 13 e a 14 são apenas explicações. Então, para vocês fazerem uma leitura, porque para essa semana vocês vão ter que fazer um resumo sobre o que é Simple Present e depois vai ter que fazer a página 15, tá? Sobre esse tópico gramatical. Então, aí, ó, exemplos de verbos no presente, ó. Cinema is considered an art. O cinema é considerado uma arte.
The cinematograph is a machine that records and reproduces movements. Então, cinematógrafo é uma máquina que grava e reproduz movimentos, né? Então, aí tá os verbos destacados aí em negrito. Aí a apostila traz, né, outros tempos verbais, tá bom? Então, que nem o verbo no passado, nós estudamos isso no primeiro termo, tá? Então, para quem não lembra e quiser dar uma conferida, tá bom? Mas a gente não vai trabalhar de novo, tá? Com o passado agora. Bom, então olha lá. Ele traz também no tempo futuro, que a gente só acrescenta o will, né, na frente do verbo. E embaixo, ó, aí vai estar a explicação mesmo, né, do que quando a gente usa o simple present. Então tá escrito aí, ó, o simple present, que corresponde ao presente do indicativo em português. É um tempo verbal que comunica estados, rotinas e hábitos. Então aí é aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, apenas vai ter exceção, né, de ser estado, rotina ou hábito, o verbo to be, tá? Que é o verbo ser ou estar. E o verbo to have, que é o verbo ter, possuir. Tudo bem? Mas esses são verbos que vão mudar pouco. Então, a gente não vai se ater tanto a esses verbos aí de exceção, tá? Então, aí a apostila traz esse quadro, então vocês podem acompanhar também a continuação da página 13. Como que a gente conjuga um verbo no presente em inglês? Então, eu peguei o verbo to sleep, que é o verbo dormir. Vocês estão percebendo que quando eu conjugo o verbo, eu não coloco o to na frente, né, desse verbo. Eu tiro o to, então, aí eu vou colocar o meu sujeito ou o meu pronome, né? Então, o que são pronomes? É aquilo que está no lugar do nome. Então, no caso do português, seria eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Na língua inglesa, esses pronomes são I, he, she, it, we, you e they, tá? Então, para falar que eu durmo, então, I sleep. Vocês vão percebendo que são frases no presente, tá? Se vocês quiserem repetir aí em casa a pronúncia, tá? Para vocês aprenderem como se pronuncia o inglês, vocês podem dar uma pausada no vídeo para fazer anotações também, então vai pausando o vídeo. Eu fiz um colchete aí, né, no he, she, it, porque são os únicos pronomes que vai ter alguma mudança, tá, na afirmativa. Vocês estão percebendo que eu só acrescentei s quando eu uso o pronome he, she e it. Então, quando tiver, né, nessa terceira pessoa, a gente fala que são as terceiras pessoas, né? Qualquer verbo que você colocar vai acrescentar s, em alguns casos es e outros ies. Então, a apostila vai explicar certinho isso daí, tá? Então, para falar que ele dorme, he sleeps, she sleeps, ela dorme, it sleeps, ele ou ela dorme. E olha só, aí tem uma explicação, né, especial para o pronome it. Ele é traduzido, né, por ele ou ela, mas ele não se refere à pessoa. Então, eu só vou usar it quando eu estiver falando de um animal ou de um objeto, tá? Então, se for falar da mesa, em vez de eu falar she, né, em vez de eu falar ela para a mesa, eu vou falar it, ok? We sleep, nós dormimos. You sleep, você ou vocês dormem, tá? Então, no inglês, né, tanto para você falar você quanto vocês, a gente usa o mesmo pronome que é you, tanto para o singular quanto para o plural. O mesmo acontece com o próximo pronome, they. They sleep. Eles ou elas dormem. Só que aí no caso não é singular ou plural, né? Aí seria para gênero feminino ou masculino, eu uso o mesmo pronome. Bom, então vocês já aprenderam como que eu conjugo um verbo no presente em inglês. Então ele é até mais simples do que se fosse na língua portuguesa, né? Se fosse para pedir para vocês conjugarem qualquer outro verbo na língua portuguesa, sempre surge aquela dúvida, nossa, como que fica no nós, como que fica no vós, né, o verbo no presente. Então vocês estão percebendo que na língua inglesa ele fica praticamente igual para todos os pronomes. Eu só vou modificar aí onde eu fiz o colchete aí, que é o he, né, o pronome he, she ou it.
Bom, então aí a apostila dá mais explicações dessa terceira pessoa do plural, né? Desculpa, do singular, he, she, it, né? Que vocês podem, né, ler, fazer anotações no caderno, que ele fala que às vezes você acrescenta não só o S, mas em casos especiais você pode colocar o ES, tá? Que nem verbos terminados em SH, como é o verbo SH ou CH, a gente põe ES. Então é o caso do verbo lavar, o verbo wash, tá? E o verbo watch, que é o verbo assistir também, tá? Então quando chega lá no he, she, it, a gente acrescenta o ES, tá? Então tá aí uma outra conjugação de verbo no presente, né? Então se eu for falar assim, eu assisto novela, né? Todo dia. Então, como que fica no presente? I watch soap operas every day, tá? Então, a palavra novela em inglês é soap operas. Então, aí você já sabe como se comunicar, tá? Então, aí tem do lado a conjugação. E aí ele traz mais explicações, ó, ainda, né, para a terceira pessoa do singular. He, she, it. Então, mostrando que alguns verbos levam não só o S, leva ES. Então, além do SH, CH, então verbos terminados em X, né, em O ou A, né, então a gente também acrescenta aí o ES. E também ele traz aí os verbos precedidos de Y, tá? Então, sempre vai acrescentar, a gente vai tirar o Y, tá? Só que assim, quando tiver um Y e antes tiver uma consoante, tá? Então, aí eu tiro o Y, tá? E coloco IES. É o caso de study, vai ficar studies. Cry, que é o verbo chorar, que fica cries. Aí embaixo ele traz um outro exemplo de verbo com Y, porém o que vem antes do Y é uma vogal, né? Então aí o A, então eu não retiro o Y, eu permaneço com o Y e só acrescento o S. Então aí são algumas dicas importantes para vocês quando forem conjugar um verbo no presente na terceira pessoa do singular, he, she, it. Só nessas três pessoas aí que vai modificar, né, esse finalzinho do verbo na conjugação. Bom, então aí na página 15 ele traz a atividade para vocês fazerem. Então ele traz primeiramente, ó, um exemplo de um verbo, que é o verbo to record, que é gravar, e aí já está feito a conjugação. Então, I record movies, né? Então, eu gravo filmes, né? He records movies. She records movies. It records movies. Estão percebendo lá? He, she, it. O que modificou? O S no final do verbo, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa desse exemplo com o verbo to come, que é o verbo vir, e to combine, que é o verbo combinar. Então, lembrando, quando eu for conjugar, gente, eu vou tirar esse to da frente, ó, que nem ali no exemplo. To record. Só fica o verbo record, tá? Então, aí é só prestar atenção em he, she e it, tá? Será que vai S no final do verbo? Será que vai ES, IS? Então, se tiver dúvidas, volte a conjugar, volte a olhar essa explicação aqui, tá? Para ver se em vez de S é IS, tá? Mas tá bem fácil aí. Tá? Aí vai ter o exercício 2, né? Leia a frase We cry when we are sick. Em seguida, circule a alternativa que apresenta a forma correta da mesma frase na terceira pessoa do singular. Então, assim, nessa frase está com o pronome we, tá? O verbo é o verbo cry, o verbo chorar. Aí eu vou ter que ver nas alternativas, tá? Mas eu vou ter que reparar se a forma da terceira pessoa singular, he, she ou it, tá escrito corretamente, tá bom? Então, eu vou circular a maneira correta da terceira pessoa do singular, ok? Bom, então, o que para vocês fazerem é isso. Então, apenas dar uma lida, né, da página 13 até a página 14, que tem as explicações,
tá? Depois você vai fazer mesmo mão na massa, é a página 15, apenas o exercício 1 e 2. Então aí para quem quer anotar certinho o que é para fazer, então pode pôr no caderno, tá bom? No roteiro de atividades que eu vou enviar no WhatsApp, vai ter isso daí escrito também, tá bom? Então, primeiro momento, resumo no caderno, então põe a data, tudo certinho, aquela habilidade que tá no roteiro de atividades e que tá no começo do vídeo, e esse enunciado, ó. Fazer em seu caderno um resumo dos pontos mais relevantes sobre Simple Present. Então, você, com as suas próprias palavras, você vai colocar um resuminho sobre o que é esse tempo verbal, quando a gente usa, tá? O que tem de regrinha, tudo isso. E no segundo momento, né, fazer lá aquelas páginas que eu falei para vocês, no material Mundo do Trabalho, volume 2. Então, vocês vão ler apenas a página 13 e 14, que é aquela explicação do Simple Present, e realizar as atividades da página 15, o exercício 1 e 2. Combinado? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, né, sobre esse tempo verbal, sobre a atividade, eu estou à disposição. Beleza? Então, até a próxima aula. Um abraço.